Então, eu acho que em respeito a vocês que estão, né, e também sendo o nosso horário, nós podemos dar início, acho que vocês estão localizados, estamos dando início a uma sessão de cursos, né? Eu pensei em fazer aí um curso em 3 etapas, abordando esse tema, que é o tema da mística, né? Então, vamos fazer o primeiro módulo agora, né? Com 4 encontros, depois, no ano que vem, teremos mais um outro módulo no primeiro semestre e mais um outro módulo no segundo semestre. A intenção é poder percorrer, de alguma forma, as principais referências místicas do Ocidente, né? Então, de alguma maneira, fazer um percurso histórico sobre esse exercício, que é um exercício humano, também conhecido como exercício da mística. Não sei se vocês estão localizados, todos estão situados aí no problema que nós vamos abordar, né? No encontro de hoje, eu quero abordar, conforme vocês têm aí a programação, apenas essa parte introdutória, uma parte conceitual, né? Uma parte assim mais para colocar os pés no chão, poder nos localizar um pouquinho nessa experiência humana, né, que marcou e que marca a civilização humana como um todo e especificamente tem aí grandes pontos significativos na história da civilização ocidental, tá? Então, recordo aqui, conforme a nossa programação, que o tema de hoje é tão somente esse tema de nos localizar frente ao fenômeno da mística, tá? Eu vou fazer uso aqui de um PowerPoint para que a gente possa mais ou menos ir se localizando, ok? Então, se por acaso desaparecer alguma coisa aqui, né, é por causa do uso do PowerPoint, ok? Então, vocês também podem interromper na hora, se quiser fazer perguntas, se quiser fazer algum tipo de intervenção, fiquem à vontade, tá? Não se sintam acuados, nós somos todos amigos, né? A intenção aqui não é dar uma aula, né? Mas é partilhar coisas, tá? Eu começo dizendo que eu tive sempre uma curiosidade muito grande para com o tema da mística, né? Há muito tempo que eu tenho essa curiosidade. E quando eu estudei Wittgenstein e li na proposição 7 do Tractatus, né, que existe o inefável, o místico, aquilo que não pode ser dito com palavras, eu fiquei bastante mais curioso e me dediquei bastante a esse tema da mística no autor, e a partir dele fui entrando, né, no caminho do que seria esta mística, né, e voltando, fui até Teresa de Ávila, que todo mundo sabe que eu tenho uma paixão bastante grande por ela, né, por extensão João da Cruz, por extensão os místicos medievais, por extensão Dionísio Pseudo-Repagita, por extensão os gregos, e aí não parei mais, né? Quer dizer, quanto estudo, menos eu sei que sei, e mais apaixonado eu fico pelo tema. Tá? Então, é um pouco da minha paixão, né? Eu nunca ofereci um curso assim, é a primeira vez que ofereço um curso, uma conversa sobre mística propriamente dita, né? Então, é muito mais uma coisa da paixão do que propriamente alguma coisa acadêmica, tá? Então, fique bem à vontade aí, porque eu não sou nenhuma autoridade em mística, apenas estudo, né? Com uma vontade de conhecer um pouquinho mais, tá? Então, eu vou projetar aqui, né? Se sumir alguma coisa, estou presente. Vocês conseguem ver? Sim, professor, conseguimos. Sim. Tá. Uhum. Então, eu estou colocando aqui essa primeira tela, né? Aí com os problemas que nós vamos abordar hoje. Então, a primeira coisa seriam os desafios conceituais da mística, né? A mística e seus entornos, problemas referentes, né? Os místicos e a mística, né?
Então, mais ou menos isso que nós vamos analisar hoje, tá? E eu parto do seguinte pressuposto, né? Parto desse pressuposto que acho que uma das coisas que nós sabemos muito, né? O cenário que se escreve hoje para a gente é o cenário de que nós vivemos um tempo de bastante religião, né? Todo mundo concorda que nós estamos vivenciando um tempo assim de excesso de religião, né? É engraçado falar isso, excesso de religião, mas a sociedade contemporânea é uma sociedade marcada justamente pelo excesso de religião, né? E religião não significa necessariamente vínculos com a divindade, né? A religião hoje, ela tem muito mais uma força sociológica, ela é muito mais uma expressão sociológica do que propriamente uma força transcendente, né? A religião, ela está muito mais marcada por interesses sociais, econômicos, políticos, do que propriamente por uma questão de transcendência ou por aquilo que determina o próprio significado de religião, que tem a ver com religare, né? Ligar de novo, e aqui especificamente fazer essa ligação entre o homem e a divindade, né? Então, é um tempo bastante repleto de religião. Em qualquer esquina nós encontramos uma igreja, em qualquer roda de conversa nós encontramos um pastor, né, um padre, né, e aqui não é nenhum tipo de crítica, mas é simplesmente um olhar para a própria sociedade. Então, há um excesso de religião, mas há certamente aí uma diminuição da espiritualidade, né? Então, isso é uma marca da nossa sociedade. Muita religião, mas pouca espiritualidade. E o que seria justamente essa espiritualidade, né? Tem a ver justamente com aquilo que eu falei no começo, que a religião, por ser um fenômeno muito mais sociológico do que propriamente religioso, ela esvazia a própria religião, né? Tem um esvaziamento da própria religião. E as nossas espiritualidades são espiritualidades bastante esotéricas, até eu diria, né? Então, é uma sociedade com muita religião, mas pouca espiritualidade, e a conclusão é quase com nenhuma mística, né? Nós não temos praticamente mística na sociedade, né? Este é o quadro que se desenha para nós hoje, tá? Então, é uma civilização, e isso não é só o Ocidente, mas a civilização humana como um todo é uma civilização repleta de religião, né? Com pouquíssima espiritualidade e quase com nenhuma mística, né? Eu não vou entrar aqui em significados de religião nem espiritualidade, eu vou olhar um pouco para isso que é justamente o fenômeno da mística, tentar entender um pouquinho esse fenômeno da mística, né? E ver de que modo nós podemos nos situar nela, tá? A primeira coisa que nós temos é como começar a pensar a definição de mística, né? Como é que nós podemos pensar nisso? Eu vou colocar aqui algumas notas que se desprendem desse conceito. E, ao término, eu não gostaria de ter um conceito, eu gostaria de ter uma direção, um caminho, né? Então, a primeira coisa que aparece aqui como um componente da mística tem a ver com questões de origem, né? Sobre origens, sobre pontos de partida, sobre começo, sobre princípio, sobre gênese, né? As narrativas humanas todas, quase que na sua maioria, elas fazem referência a uma origem primeira, uma origem primordial, um lugar, um espaço, um tempo, uma situação de onde as coisas teriam surgido, né? E esta origem, ela sempre é referenciada dentro de um aspecto de unidade, de integralidade. Então, nós começamos a pensar aqui numa origem, né, que seria uma coisa marcada por essa unidade, e uma espécie posterior de afastamento desta
desta origem, desta unidade. Então, praticamente, a cosmovisão humana, ela mais ou menos funciona assim, né? Haveria uma origem, que é o começo, o princípio, o fundamento, a gênese das coisas, e esta origem, ela tem esta marca de unidade, e, de alguma forma, há um processo de criação, numa espécie de banimento desta origem, este afastamento, e este afastamento cria, portanto, a relação com o diverso, né? Então, a origem seria uma unidade, e o mundo seria essa diversidade, né? E essa diversidade guardaria, portanto, alguma coisa de intimidade com esta origem, tá? Então, esse é uma primeira reflexão que nós temos aí para pensar a mística, né? Há um ponto de origem, esse ponto de origem é uma espécie de unidade, né? Depois nós vamos ver que ela pode ser uma unidade de várias matrizes, e a partir dela, então, se desprende aí uma espécie de diversidade do mundo, né? Eu fico sempre olhando aqui, o exemplo que eu quero dar para vocês é o exemplo da narrativa bíblica do Gênesis, né? Desculpem. Então, o Gênesis, ele marca muito isso, o Éden primitivo, Deus neste Éden, né? Então, esta unidade que se apresenta no Éden. E depois, com o pecado, então, e a expulsão deste homem do paraíso, essa diversidade ou estas coisas todas, esse distanciamento da origem. Então, guardem isso, porque toda a mística posterior, ela vai falar disso, né? De uma diversidade clamando para voltar a uma espécie de origem, né? De uma situação de diversidade que quer se recompor na unidade. Esta é a primeira questão que nós encontramos, né? Então, para reforçar, nós temos aí justamente essa ideia de que o mundo, ele é marcado por uma espécie de separação. Houve uma separação. O mundo criado, a realidade criada, ela é uma separação. E uma separação do quê? Desta origem primeira, desta origem primitiva, tá? Então, guardem bem isto, né? Porque isso vai funcionar em todas as narrativas místicas, né? Há, certamente, uma origem, e, a partir dela, essa separação, esta quebra, né? Esta ruptura, esse distanciamento, né? E isso é decisivo. Uma terceira coisa é que esta relação entre a origem e o separado, ela não é uma relação muito fácil, é uma relação de mistério, ela não é uma relação de segredo. Eu queria que prestasse bem atenção nessas duas palavras, né? A palavra segredo é uma palavra que indica alguma coisa que com o tempo pode ser revelado, né? Com o tempo pode ser revelado o segredo. Quando eu tenho um segredo, o segredo ele pode ser revelado, alguém pode conhecer, se revelar essa realidade que eu tenho. Mas quando eu penso em mistério, eu não consigo saber o que é isto, né? Eu não tenho condições de saber o que é isto. Então, de alguma forma, esta relação entre a origem e o que foi separado é uma relação que se dá em torno do mistério e não em torno do segredo. E isto é muito decisivo para que se possa compreender, de alguma forma, o exercício da mística, né? Insisto nessa questão do misterioso. O misterioso que não é um segredo. Portanto, nós estamos entrando num caminho, querendo saber o que é mística, né? E alguém pode dizer assim, pois é, mas queremos saber o que é mística, mas vamos entrar num caminho espinhoso, que é o caminho do mistério. Naquele caminho que a gente não pode, de fato, definir as coisas, tá? Então, sempre, sempre, sempre a relação entre este princípio e esse diverso é uma relação misteriosa, né? Não é uma relação como pensado pela ciência, né? Mas é uma relação pensada pela mística, e toda esta relação sofre justamente este impacto do mistério, né? Há um mistério aí. Insisto, o mistério não é uma coisa que você possa saber, né? E por isso mesmo,
O outro tijolo que compõe o campo da mística é justamente o campo do inefável. Inefável aqui tomado como aquela expressão do que não pode ser dito, que não pode ser expressado, né, por palavras. As palavras, elas não têm como traduzir o significado desse misterioso, desse luminoso, né, desta relação entre a origem e o diverso. Então, a mística sempre guarda também esta especificidade, né? O inefável. A experiência mística é uma experiência intraduzível, ela não pode ser traduzida em palavras, né? Ela não pode ser posta em palavras, justamente dado a este elemento anterior, que é o elemento de mistério. Se fosse um segredo, a palavra conseguiria traduzir, mas como é um mistério, a palavra não consegue traduzir, né? Aqui entra também, mais especificamente, a noção de unidade e multiplicidade. Então, sempre a mística vai trabalhar com esta parelha, né? Há uma unidade e há o múltiplo, né? O uno e o múltiplo, né? E a consciência de que este múltiplo, ele se desprende deste uno, né? Voltando lá na questão da origem e da separação, né? Toda unidade pressupõe uma multiplicidade, toda multiplicidade pressupõe uma unidade. Tá? Então, esse também é um elemento interessante para a gente poder pensar a mística. Uma outra ideia que faz parte do corpus místico é essa ideia do retorno, né? Então, o retorno também ele é sempre muito olhado. O que é esse retorno? É esta capacidade que o diverso, que é aquilo que foi separado, tem de alguma forma, retornar a esta origem ou a esta unidade, né? Então, há sempre na mística esta ênfase no retorno, é possível um retorno, né? Se havia uma unidade no início, né? E houve a separação de alguma forma, então é possível que retornemos. É como se nós fizéssemos mais ou menos o caminho de retorno ao Éden primitivo, né? O homem que sai do Éden, o homem que vai experimentar, que vai ter uma experiência fora daquela unidade do Éden, retorna a este Éden, né? Eu gosto sempre de lembrar aqui a experiência que é marcada no Antigo Testamento no famoso mito da Torre de Babel, né? A Torre de Babel me parece ser o caminho contrário à expulsão do Éden, né? Se lá no Gênesis há o relato de que o homem foi expulso do paraíso, na Torre de Babel há essa vontade do homem de retornar ao paraíso, né? Então ele começa a construir uma torre, né? E ele vai subindo, a torre vai subindo, enquanto todo mundo fala a mesma língua, né? E aí, de repente, há uma confusão das línguas e a torre não pode mais subir. Veja como o elemento do inefável, né, aparece aqui por uma quebra da própria possibilidade de comunicação. Então, sempre na mística tem essa ideia também do retorno. E um outro elemento também que a gente vai encontrar sempre, um outro tijolo sempre muito presente na mística, é o tijolo da contemplação, né? Então, que este apartado, que este que foi cindido, que foi desviado, que saiu, neste processo de retorno, ele pode contemplar esta unidade, ele pode contemplar esta origem, né? E isto é muito significativo, ok? Então, vejam aqui, eu coloquei esses elementos, existem outros, né? Mas eles funcionam mais ou menos como tijolos para compreender todo e qualquer processo místico. Quando falamos de mística, quando estudamos uma experiência mística, quando estudamos um místico, né? Nós vamos encontrar nos relatos, nos seus relatos, algo parecido com isto, né? Eu volto aqui ao exemplo sempre de Teresa de Ávila, né? Lá está sempre marcado, sempre muito presente, estes elementos, a origem,
a separação, o misterioso, o inefável, esta dualidade, unidade e multiplicidade, esta ideia de retornos e esta ideia de contemplação. Esses elementos, eles funcionam em todos os místicos, absolutamente todos. Eu, até hoje, não encontrei nenhum que não tenha estes elementos em destaques, né? Então, se você pega desde os místicos contemporâneos, os chamados místicos contemporâneos, vou citar uma, por exemplo, Edith Stein, Simone Weil, né? Vamos pegar místicos mais antigos, Teresa de Ávila, vamos pegar João da Cruz, vamos pegar Juliana de Norwich, vamos pegar Catarina de Sena, vamos pegar Santo Anselmo, né? Vamos pegar São Boaventura, vamos lá para Santo Agostinho, vamos lá para Plotino, vamos lá para Platão, vamos lá para os místicos orientais também, né? Os místicos orientais, os místicos não cristãos, né? Eles têm sempre esta conotação. Estes são tijolos que, de alguma forma, compõem a mística. Veja, eles não definem a mística, mas eles são tijolos que fazem parte da mística. Falar de mística, portanto, é falar de uma origem, de um processo de separação, de uma relação de mistério, de uma impossibilidade de comunicação, de um enfrentamento entre unidade e multiplicidade, da possibilidade de retornos e da possibilidade de contemplação, tá? Não sei se vocês estão me entendendo, me viram, acompanharam o slide aí, deu para acompanhar o slide? Deem um retorno aí, pelo amor de Jeová, sim, né? Não me deixem sozinho, como diria o Figueiredo aqui. Ok? Ficou claro, gente? Sim, Perfeito, professor. professor. Ok, então vamos passar para frente, né? Eu coloquei uma frase aqui embaixo, é uma frase de Anaxágoras, um filósofo grego, né? Que todos vocês devem ter ouvido falar já, né? O que se mostra é apenas um aspecto do invisível, né? É uma frase que mais ou menos junta tudo isso que nós acabamos de falar. O que se mostra é apenas um aspecto do invisível, tá? Passemos para o próximo aqui, né? Então, a mística, né? Eu também, depois de apresentar esses tijolos sobre a mística, eu diria que há múltiplas abordagens místicas, né? E aqui vocês podem até se chocar um pouquinho, porque existe mística no campo da filosofia, né? Então, existem filósofos que são místicos, né? E místicos que são filósofos, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque não dá para colocar tudo numa sacola só, né? Então, tem que a gente ir com muito cuidado aqui. Quando eu pego, por exemplo, o meu amigo, né, o filósofo que eu admiro muito na Grécia Antiga, que é o Platão, né, o chamado divino Platão, se destaca nele uma mística. Platão é um filósofo místico, né? Agora, ele não é místico religioso, né? Não é uma mística religiosa, né? Então, existe uma mística de ênfase ou de matriz filosófica e existe também uma mística de matriz teológica, né? Então, ela caminha por um outro lado, tá? A mística teológica caminha por um outro lado, né? Então, em vez de falar de uma razão como princípio, como origem, ela fala de uma divindade, né? De uma divindade, não necessariamente aqui uma divindade católica, né? Eu vou encontrar místicos também no hinduísmo, no budismo, né? Em outras religiões, né? Em religiões de matriz africana, enfim, experiências religiosas, né? Que não marcam muito bem o terreno da filosofia. Então, tem que tomar cuidado com isto. E também vou encontrar aí um desafio histórico da própria mística, né? Não há como compreender mística fora da história também, tá? Então, eu começo aqui dizendo que nós pisamos num terreno bastante complicado quando nós vamos identificar mística. Qual mística? Que mística, né? Mística de quem? De que tempo? Já viram? Então, tudo isso é preciso deixar bem claro, porque não dá, de fato, para colocar tudo num balaio só, né? Então, outra coisa importante também é que existem experiências místicas
no Ocidente e também existem experiências místicas no Oriente, né? Eu coloquei aqui essa divisão, é uma divisão assim um pouco cega, né? Porque o mundo é muito mais do que isto, né? Mas, né, as experiências místicas orientais, de matriz filosófica grega, de matriz cristã, e existe também as místicas orientais, né? E as místicas, eu insisto aqui também, as místicas africanas, as místicas muçulmanas, as místicas sufis, né? As místicas de matriz animista, enfim, é um terreno gigantesco para quem se aventura nele, né? Eu diria também, né, que aqui você vai falar de uma espécie de mística dentro do cristianismo, né? E eu deixo bem claro aqui que falar da mística cristã do cristianismo, vejam como é complicado. Não é, de forma alguma, falar da mística do Antigo Testamento, né? A mística, por exemplo, que você encontra nos escritos bíblicos, ela é de um tipo. A mística do cristianismo é de um outro tipo, né? Então, veja, dentro de uma perspectiva teológica, mesmo que você pegue aí o cristianismo e faça uma referência, vá lá buscar as suas no judaísmo, você vai falar de místicas diferentes, né? O contato, por exemplo, do homem do Antigo Testamento com o luminoso, com esta origem, peguem, por exemplo, a experiência mística da sarça ardente, né? Eu acho que aquilo, eu fico sempre imaginando a experiência mística do profeta frente à divindade na sarça ardente, né? Então, essas manifestações, essas teofanias do Antigo Testamento, elas são teofanias de matriz mística, mas elas não têm o mesmo peso que elas terão no cristianismo, porque o encontro com a origem no cristianismo é de uma outra natureza, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Existe mística em todas as demais religiões, né? Todas as religiões históricas, evidentemente, elas são portadoras de mística, né? Se você pega, por exemplo, dentro da própria Reforma Protestante, você vai ler lá um poema como o poema de John Donne, né? Que é um poeta de matriz luterana, você vai encontrar um elemento místico significativo e assim você vai ter que fazer uma dança, né? A mística hinduísta, né? O véu de Maia, né? De toda a filosofia oriental e assim sucessivamente. E também você vai encontrar mística em formas não religiosas, cuidado, né? Você tem lá o cristianismo, o judaísmo, as religiões, e também tem mística, que são formas não religiosas. Alguém pode me questionar, me dê um exemplo, né? Né? Você ouviu falar muito aí em místicas ecológicas, né? Essas místicas de identificação do homem com a natureza, percebe? Mas essa experiência mística, olha, eu vou dizer assim, né? São experiências místicas, sim, porque carregam consigo aqueles tijolos iniciais que nós colocamos lá, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado quando fala de mística, tá claro? As abordagens são múltiplas, não é uma coisa só, né? Então, eu não gostaria também que no final aqui alguém buscasse uma receita para ser místico, né? Não tem receita para ser místico, tá claro? Tem caminhos de mística, mas não tem receita para ser místico, já que a mística é uma coisa bastante ampla, bastante aberta, né? Ok? Posso adiantar, né? Então, formas de manifestação da mística. Então, vamos lá, né? A primeira coisa que nós temos que lembrar, sempre fazendo essa recuperação, que, embora as abordagens sejam as mais diversas possíveis, né? Formas religiosas, formas não religiosas, formas do cristianismo, elas carregam todas elas carregam aqueles tijolos iniciais, certo? Né? Todas elas, né? Seja até numa mística política, né? Como é o caso das manifestações aí das místicas chamadas materialistas, essas coisas todas, elas carregam aquela ideia daqueles elementos primeiros, né? Mas vamos lá. Todas elas também partilham algumas convicções, né? A primeira delas, aqui, ó, né?
A primeira delas é esta aqui, ó. Em primeiro lugar, a mística nos remete para uma experiência subjetiva e pessoal, né? Então, sempre tem isto, a mística é sempre a coisa vivida por uma pessoa, né? Ela é sempre uma experiência de uma pessoa. Guardem bem isto, porque, ultimamente, pós-Concílio Vaticano II, né, principalmente aqui, agora venho e falo um pouco mais do cristianismo católico, alguém já propõe romper esta ideia de que a mística é puramente subjetiva e pessoal, né? Também se fala de uma experiência mística comunitária, tá? Então, tome cuidado com isso, mas vamos devagar com andor, porque o santo é de barro, né? E a gente não pode ficar aí criando muita expectativa. Então, vejam, a princípio, né, até muito pouco tempo atrás, sempre se pensou a mística como uma experiência subjetiva e pessoal, né, cujo centro é a ideia de união, né, a ideia de união com Deus, evidentemente, eu coloquei Deus em maiúsculo, né, ou com um princípio fundamental. Se forem místicas religiosas, né, então é uma espécie de união com um Deus, ou então, se não forem místicas religiosas, com um princípio fundamental aí de toda a realidade, ok? Aqui estamos diante daquilo que os estudiosos chamam de experiência mística, né? Ok? A experiência mística, tudo parte disto, né? Então, eu insisto aqui, os relatos místicos, as experiências místicas que nós temos na história, elas são sempre de natureza subjetiva, é algo que eu vivo subjetivamente, que eu vivo particularmente, né? Uma experiência bem pessoal, né? Sou eu que vivo isto, né? É uma experiência minha isto, praticamente uma experiência intransferível, né? Não se pode dizer que duas pessoas tenham este mesmo tipo de experiência. A mística é, portanto, marcado por essa experiência subjetiva e pessoal. Mas eu friso bem, né, que a partir do Concílio Vaticano II, e eu diria até mais, né, a partir de alguns autores do século XX, e aqui eu faço referência a Edith Stein, eu faço referência a Simone Weil, faço referência a Maria Zambrano, que são místicas do século XX, a mística ela não é somente uma experiência subjetiva e uma experiência pessoal, né? Certamente aqui entre vocês existem teólogos, estudantes de teologia, e certamente já ouviram falar de um teólogo gigantesco, eu sou apaixonado pelos escritos dele, que é João Batista Metz, né? Johann Batista Metz, escreveu um livro belíssimo, um livro que é magnífico, chamado Mística de Olhos Abertos, né? Um livro fascinante para ser lido nos dias de hoje. Aliás, seria necessário ler esse livro nos dias de hoje, né? Uma pena que nós não leiamos também, né? Não vamos ficar aí brigando por isso. Então, não sei se me faço entender, mas a primeira coisa é a experiência mística é sempre, nos relatos, uma experiência subjetiva e pessoal. Uma segunda ideia que é compartilhada sempre é esta. Em segundo lugar, esta experiência subjetiva nos informa sobre algo que não pode ser traduzido por palavras. Aqui estamos no campo do mistério místico, ou do místico em si mesmo, né? Então, sempre essa experiência, que é uma experiência subjetiva, experiência pessoal, ela é sempre partilhada, né, por uma convicção de que não se pode traduzir essa experiência em palavras, né? Vejam que aqui entra aquele elemento do inefável, daquilo que não pode ser dito, né? Do mundo, como diz o Wittgenstein, visto sub espécie eternity, né? O mundo visto sob uma espécie de eternidade. Eu não posso dizer, não posso falar sobre isto, né? A gente volta aqui ao exemplo da Mãe Teresa, né? Nos seus êxtases místicos, né? Que são êxtases
da inefabilidade, daquilo que não pode ser expresso por palavra. Então, vejam, a primeira manifestação é aquilo que nós chamamos experiência mística. O segundo é o mistério místico, entenderam? Tem diferença, ok? Né? Guardem bem aí. Falamos de uma experiência mística, essa experiência é aquilo que eu vivo, aquilo que eu sinto, né? E falamos posteriormente do mistério místico. Isto que eu vivo, que eu sinto, não pode ser traduzido, não pode ser colocado em palavras. É inefável, pertence ao campo daquilo que não pode ser dito, né? O relato que se faz da experiência mística não é a experiência mística, tá claro? Né? Quando o místico conta para a gente a experiência que teve, ele está contando a experiência, mas ele não está relatando a experiência mística, tá claro? Né? Então, é um outro campo. E isso acontece em todos os relatos místicos, né? Você tem uma experiência de alguém que faz essa experiência e tem esta situação do mistério místico, daquilo que não pode ser traduzido. Tá? Então, estudar mística não é uma coisa tão simples assim. E terceiro lugar, né, o ponto de conexão entre esses dois âmbitos é o da realidade ou do pensamento místico. É somente a partir do registro da experiência mística que somos informados sobre o caráter inexprimível desta experiência e da realidade transcendente para a qual ela aponta. Então, retomo aqui com vocês, né? Uma experiência mística envolve 3 tipos de manifestação. Vejam, as 3 têm que acontecer. Se acontecer só uma, não é experiência mística, tá claro? As 3 têm que ser simultaneamente, né? Tem que se dar simultaneamente. A primeira manifestação é a chamada experiência mística propriamente dita. É aquilo que a criatura vivencia, né? E ela vivencia pessoalmente vivencia alguma coisa, tá claro? Então, isto é a experiência dela, né? Esta experiência que ela tem, né, entra no campo do místico propriamente dito, porque é um tipo de experiência intraduzível em palavras. Mas ela só pode ser experiência mística, só pode ser vivência do mistério, se ela pode ser contada. E aí é o terceiro campo, que é o pensamento místico, né? Que é aquilo que é narrado da experiência. Tá claro? Né? Não sei se me fiz entender aqui, né? Não pode acontecer só o terceiro, não existe só pensamento místico. Pensamento místico sozinho não existe. O pensamento místico, ele é produto do mistério místico, que, por sua vez, né, é consequência da experiência mística, entende? Isto vale para todas as experiências místicas que você tem, todas elas, todos os relatos místicos, né, sejam eles filosóficos, sejam eles teológicos, sejam eles não religiosos, eles têm essa tríade, né? Esses 3 pés muito significativos. Me fiz claro, né? Então, uma manifestação mística depende de 3 coisas para acontecer. Ela é uma experiência pessoal e subjetiva, alguém vive isto, e eu diria que agora, no século XX, com esse chamamento, né, da mística partilhada, então, é uma experiência que acontece junto com os outros, em comunidade, né? Mas é uma experiência de mistério místico, né? E é algo que se desenvolve num pensamento místico, num conhecimento místico, né? Tá bom? Alguma pergunta, gente? Vocês estão muito quietos aí, né? Se tiver pergunta, fale. É quinta-feira, tá frio, mas não tem problema, tá? Ok? Professor, Vamos lá, então, né? Diga. Eu só ia perguntar assim, a experiência mística, eu posso dizer também que é um estado estético, de contemplação estética? Veja, eu acho que o conjunto das 3 coisas, Bruno, é que cria aquilo que os teóricos chamam de aêstesis, né? Esse êxtase. A êxtase é um conjunto das 3 coisas, percebem?
ela é essa experiência pessoal, mas essa experiência me faz referência ao místico propriamente dito, né? E este místico, ele é dito, ele é contado. Então, o conjunto das três é uma experiência estética, né? Estética nesse sentido, né? Da êxtase, né? Desse colocar-se naquele último tijolo que eu coloquei lá, que é o tijolo da contemplação, que é o olhar, né? Para aquela origem, para aquele fundamento, para aquele princípio, né? É mais ou menos, né? Vocês que já estudaram Platão, aquilo que acontece quando o prisioneiro sai da caverna e olha a verdade fora, né? Conforme Platão disse, né? Ou então como aquilo que é colocado por Santo Agostinho quando ele contempla justamente a divindade, né? Quando os olhos veem a divindade, né? Essa experiência portentosa, né? É uma experiência que um dos autores que eu gosto bastante, chamado Rudolf Otto, né? Chama de fenômeno luminoso, né? Então, que bom que você faz essa observação, Bruno, mas é justamente o conjunto das três que forma a êxtase, né? Esta êxtase, né? Por isso que a gente vê que tem certos místicos que acabam aí, inclusive, vivendo um estado, né? Muito interessante, né? Que é o estado de contemplação, que chega, inclusive, ao processo de levitação aí, né? Que é o caso, por exemplo, Teresa de Ávila. Eu tenho uma mística também no século XX, 19 a 20, que é uma mística que pouco conhece, mas Santa Gema Galgani, que é uma santa passionista, né? Ela não é religiosa, passionista propriamente dito, mas ela foi cuidada pelos passionistas. Santa Gema tem aí rompantes místicos muito significativos, tá claro? Né? Então, tem essa questão aí toda, tá? Não sei se me fiz entender, Bruno, acho que o conjunto todo forma isto, tá? Bom, a mística, ela é um complexo de experiências, né? Ela envolve, toda a mística envolve uma ideia de unidade, né? Unidade. Aquilo que está separado, aquilo que é diverso, se integra num uno, né? Não há mística sem referência a uma unidade originária, a uma unidade primitiva, seja ela uma unidade do pensamento, seja ela uma unidade de Deus, religiosa, divina, seja ela uma unidade histórica, tá claro? Então, toda a mística faz referência a uma unidade, ela busca uma unidade. É um processo de querer chegar, né? Aquele tijolo que eu coloquei do retorno à unidade, né? Vocês que são franciscanos aí, né? E pegam um dos maiores místicos da Idade Média, e que nós temos relato, que é São Boaventura, por exemplo, né? Quando ele escreve Itinerário da Mente para Deus, esse itinerário é itinerário de busca da unidade, né? Quando Teresa escreve Castelos, Moradas, né? Ela escreve também esse caminhar em direção sempre a uma unidade, né? Então, a mística, né? Guardem bem isto, ela faz referência a uma unidade que se perde e que quer ser de novo encontrada, né? Santo Tomás de Aquino é muito importante nisso, né? Fala muito bem disso. Há uma grande mística do século XI, Hildegard de Bingen, né? Que é gigantesca nesse sentido também, sempre da referência à unidade. A outra experiência que se tem na mística é a experiência da presença, né? Parece que a pessoa que vive a experiência, ela sente a presença desta divindade, no caso de uma mística religiosa, ou desta unidade de pensamento, numa mística filosófica, ou deste fluxo, né, deste influxo da história, no caso de uma mística secular. Tá claro? Então, sempre a mística envolve justamente essa questão de uma presença, né? Mística envolve unidade, mística envolve presença.
Outra coisa que tem na mística também é que a mística ela envolve felicidade. Felicidade aqui não entendam esta felicidade nossa aqui, né? Felicidade, mas é este gozo, né? Este poder experimentar a presença desta unidade, ela gera felicidade. Essa felicidade que é um gozo, né? Não tem outra palavra, né? Em mística, a palavra gozo não tem um medo de usá-la, né? Não se usa a palavra gozo no sentido sexual, mas se usa no sentido desta vivência muito próxima, né? Dessa capacidade que nós temos de sentir a presença da unidade, né? Seja ela de matriz racional filosófica, seja de matriz religiosa ou de matriz histórica. Diga, Rafael. Você está com Professor, a música é uma experiência inefável ou é um caminho para uma experiência mística que é inefável? Veja, a mística envolve sempre a experiência de uma pessoa, né? Então, a música pode ser um recurso para, né? Mas não a música em si, ela não é mística, né? A música em si não é mística. A música, ela pode nos ajudar num processo, né? Mas nunca em si ela é mística. Por exemplo, não sei se vocês sabem, eu, por exemplo, sou um apaixonado pelo Mahler, né? Mahler é um compositor, Gustav Mahler, ele escreveu uma sinfonia belíssima, que é a Quinta Sinfonia, e a uma altura dessa sinfonia tem um adagietto, né? Chamado adagietto da Quinta Sinfonia de Mahler, que eu não sei se vocês já ouviram, mas ele é a porta do céu para mim, né? Ele é uma experiência. Se vocês nunca ouviram hoje, depois de terminar a aula, antes de jantar, tomar seu vinho, né? Ouçam o adagietto da Quinta Sinfonia de Mahler, né? Eu faço essa referência porque eu ouvi há muito tempo atrás a sinfonia e fiquei encantado pelo adagietto, né? Depois, eu fui no velório da esposa de um amigo meu e ele colocou esse adagietto da Quinta Sinfonia na hora do sepultamento dela, e a experiência que eu tive neste momento foi assim, incrível, essa experiência de ouvi-lo, adagietto naquela situação da morte da esposa do meu amigo, né? Depois eu vi o filme Morte em Veneza, acho que vocês já viram esse filme também, e a música de fundo, a música de fundo deste filme é o adagietto da Quinta Sinfonia de Mahler, é uma outra forma de presença, né? Depois eu tive a oportunidade de, numa formatura, os alunos me chamaram para ser paraninfo, e sabendo que eu gostava, eles colocaram um adagietto da Quinta Sinfonia de Mahler para ouvir, né? Então, em cada uma dessas experiências, você tem aí é tocado por alguma coisa, né? Você sente um processo de transcendência, mas a música em si não, né? É um caminho, né? Assim como uma liturgia bem preparada, não é a mística em si, mas é o caminho para, né? Assim como, enfim, né? Alguma coisa bem feita é uma tela, né? É um caminho, mas não um fim em si mesmo, tá claro? Então, são muitas coisas, né? A arte é caminho de transcendência, de êxtase, né? Não necessariamente de mística, mas sempre tem aí um ponto interessante, tá claro? Então, vejam, retomo aqui. Não sei se respondi a tua pergunta, Rafael. Sim, professor, obrigado. Okay. Então, vejam, né? A mística, para falar de mística, nós falamos de unidade, sentimos a presença deste uno, de qualquer natureza, seja ele religioso, seja ele filosófico, seja ele material, né? E por isso nós vivenciamos essa experiência da felicidade, do gozo, né? Sentir a presença. Olha, eu falo não porque eu vivi isso, tá claro? Eu gostaria muito de viver uma experiência mística, mas eu não vivi, né? Não sei se já vivi isso. Mas quando a gente lê as experiências místicas, lê os relatos místicos, a gente vê isto, né? Eu cito aqui, por exemplo,
os 3 relatos místicos que nós temos à disposição quando nós lemos a vida de Simone Weil, por exemplo. Né? Simone Weil relata 3 experiências místicas dela. A primeira dela é quando ela foi a Portugal, né, numa aldeia muito pobre, em Póvoa do Varzim, e tinha uma procissão, né, de mulheres, de pescadores, e as mulheres cantaram um canto, né, e ela sentiu aí essa experiência mística, né? Então, é muito bonito o relato da Simone Weil sobre essa experiência mística dela. A outra que ela relata, né, é quando ela estava na Páscoa, por causa da festa da Páscoa, no mosteiro de São Domingos de Silos, na Espanha, e ela vê a liturgia, participa da liturgia e ouve o canto gregoriano dos monges, né? E ela tem aí também uma experiência mística, né? E a terceira que ela relata também é quando ela esteve em Assis, na Itália, e diante do lugar e do espaço, né, onde estava o corpo de São Francisco, as memórias de São Francisco, ela é jogada no chão, né, em termos de ajoelhar-se, e sente uma experiência mística, né? Então, esse gozo é sempre acompanhado, essa felicidade é sempre acompanhada. Vejam que essa felicidade não é uma felicidade de riso, às vezes é uma felicidade triste, certo? Às vezes é uma felicidade triste, né? O gozo nem sempre é um gozo de alegria, de êxtase, mas é também de sofrimento, né? Uma outra pessoa que eu gosto, desculpe se eu dou muito exemplo, mas aí vocês vão percebendo como a mística é uma coisa disseminada, né? É ler as cartas de Santa Teresa de Calcutá, né? O relato, por exemplo, do modo como ela vive a experiência mística, né? Porque ela é uma mística do século XX, essa mística de olhos abertos, a mística de encarnação na realidade social, e também os relatos que nós temos aí da Irmã Dulce da Bahia, né? Também é uma felicidade, assim, que a gente tem que olhar que não é uma felicidade de soltar fogo de artifício, né? Mas é um tipo de felicidade, um tipo de gozo. Também aqui, na mística, você vai ouvir muito a experiência morte, né? Os relatos místicos sempre trazem alguma coisa de morte, né? Para quem é da filosofia, que tem mais contato com a filosofia, estuda Platão, né? Sabe que Platão disse que se não morrer não tem saída, né? Então, morrer, né? Não necessariamente uma morte física, tá claro? Não necessariamente uma morte biológica, mas morrer para algumas coisas. Morte faz parte sempre dos relatos místicos, né? Teresa de Ávila é muito contundente nas suas narrativas, né? Morrer para o mundo, morrer para a carne, morrer para o desejo, morrer para os bens, morrer para isto, morrer para aquilo, né? A morte sempre faz parte do relato bíblico, não tem relato místico, não tem mística de qualquer natureza sem esta dimensão, essa proximidade com a questão da morte. Uma outra questão também que sempre está no relato místico é a questão da experiência do amor, né? O amor. E aqui um retrato, uma realidade interessante, né? Que o amor aqui é o amor de natureza erótica, né? Erótica, é eros. E eu queria aqui refletir com vocês, né? Porque o eros grego, esse deus grego, é um deus da necessidade, da falta, né? Eros é aquele que patrocina o conhecimento, porque o amante, o amado, quer estar junto do amante sempre, né? Esse relato do querer completar-se. Eu acho que quem teve aula comigo de filosofia sabe, por exemplo, de como nasceu Eros, né? Na Grécia, na mitologia grega, né? O filho de Penia, a pobreza, com Poros, o desespero, né? Então, o amor carrega sempre a falta, a necessidade. O amor é sempre necessitado, né? Veja, quando eu falo amor erótico aqui, não é o amor sexual. O amor erótico, né? Talvez uma das imagens mais belas desse amor erótico seja a estátua que Bernini esculpiu, né, do êxtase de Santa Teresa de Ávila. Acho que vocês já viram isso, né? Não sei se vocês já viram essa estátua, o êxtase de Santa Teresa, esculpido por Bernini.
ver é uma coisa, estudar esta estátua, né? E vejam a seta, né? A seta que lembra Eros atingindo, né? O amor atingindo, o amor marcando a carne, né? Esta questão é muito significativa neste aspecto da mística, sempre, né? Seja na filosofia, seja na teologia, seja nas místicas materialistas, nas místicas mundanas, nas místicas ecológicas, este amor marcado pela ideia de falta está sempre presente, ele está sempre presente, né? E outra coisa importante da mística também é que ele sempre faz referência a tempo, né? E em que sentido, né? O tempo da mística é um tempo interessantíssimo, porque é um tempo que suspende passado, futuro e presente. É quase que aquilo que os pensadores chamam de um tempo que é um não-tempo, né? Ele não é um cronos, ele é um kairos, né? Acho que vocês dominam essa diferença de tempo, né? O tempo cronos é o tempo do relógio, é o tempo material, é o tempo físico. Não é esse tempo que é o tempo da mística, mas é o tempo do kairos, de um momento que é quase um momento sem tempo. Ele elide o passado, ele subscreve o futuro, não que ele apague o passado e o futuro, né? Mas ele se alça por sobre esse tempo. Ele é quase que a presença do eterno no tempo, né? No tempo físico. Os relatos místicos, eles sempre carregam isto consigo, né? Um tempo que anula o tempo, né? E aí faz uma referência ao próprio nome de Deus no Antigo Testamento, né? Quando ele se pronuncia no tempo, mas sem tempo. Eu sou aquele que sou, né? Eu sou aquele que fui, aquele que era, sou o que sou o que serei. Este é o nome de Deus, né? É um Deus da eternidade, e a experiência mística é sempre uma experiência no tempo, evidentemente, mas transcendendo o próprio tempo, né? Não sei se me fiz entender, mas eu quero mostrar para vocês que se você for ler Teresa de Ávila, for ler João da Cruz, for ler Santo Anselmo, for ler São Boaventura, for ler o Pseudo Dionísio Areopagita, né? For ler Hildegard de Bingen, for ler Juliana de Norwich, né? For ler Catarina de Sena, for ler Simone Weil, Edith Stein, você vai encontrar esses elementos na mística, ok? Então, em vez de definir mística é isto, a gente está sempre comendo pelas beiradas aqui, dizendo, bom, é isso que tem na mística, né? É isso que tem na mística, tá claro? Porque é muito difícil defini-la, dada a sua pluralidade e a sua variedade, né? Não sei se me faço entender, alguém tem alguma pergunta? Ficou claro isto? Vejam, tem aqueles tijolos lá do começo, né? E tem estes complexos experienciais. Juntem tudo isso, juntem unidade, presença, felicidade, amor, morte e tempo, né? Juntem tudo isso, e é isto que nós vemos nos relatos. Eu sempre vou fazer referência ao modo como eu vejo relatado aqui as experiências místicas de Santa Teresa de Ávila, né? E Teresa é mestre nisso, né? Em mostrar como essas coisas se conjugam na experiência mística. Uma experiência mística em Teresa de Ávila junta unidade, presença, felicidade, amor, tempo, morte. Eu estou passando muito rapidamente, nós poderíamos dedicar aqui uma aula para cada um desses conceitos, mas é claro que nós não temos esse luxo, né? Tá claro? Então, guardem esses nomes. Posso ir? Alguma pergunta? Bom, quais são os traços partilhados ainda pela mística, né? Vejam, há sempre uma convicção por detrás da mística, né? De qualquer natureza, né? A ideia de que a natureza humana, abandonada a si mesmo, exprime-se na limitação, né? Isso é muito claro na mística, principalmente na mística cristã, na mística de matriz religiosa, né? Mesmo na mística filosófica,
né? Eu não conheço muito a mística mundana, a mística ecológica, mas na mística teológica e na mística filosófica, há sempre esta ideia, né, de que a natureza humana, abandonada a si mesma, é limitada, né? É limitada. É aquela ideia, né, do ser criado e do ser do Criador, né, que se expressa muitíssimo bem em Santo Tomás de Aquino, né, quando Tomás de Aquino diz que Deus é o ente que é o ser e tudo aquilo que é criado é o ente que tem o ser, né? Então, a mística, este ente criado, ele por si mesmo não se segura, o mundo por si mesmo não se segura. Então, esta existência reclama, né? Sempre na mística, a existência reclama este retorno a uma unidade. Isso é muito significativo, né? Porque reconhece que a humanidade por si mesma não dá conta, aquilo que é criado por si mesmo não dá conta, né? Eu não exageraria se eu entrasse aqui nos chamados imperativos categóricos kantianos, né? Quer dizer, o limitado não pode dar a si mesmo o seu limite, ele precisa do ilimitado. O mortal não pode dar a si mesmo a sua mortalidade, precisa do imortal, né? E assim vai, tá claro? Então, as místicas sempre guardam isto, né? Que a natureza humana, abandonada a si mesmo, se exprime na limitação. E ela se abre, então, a buscar aquilo que lhe falta, né? Por isso o amor eros, o amor erótico, que é o amor sempre carente, sempre necessitado, né? O amor que sempre busca e parece que nunca encontra, né? Eu gosto muito das narrativas platônicas, porque elas nunca oferecem uma solução, né? É sempre limitado, né? Não tem uma resposta definitiva para as coisas. A outra questão é que as místicas todas, sejam elas religiosas ou não, elas relativizam o saber das pessoas, né? O conhecimento, ele fica, ele deve existir, mas ele fica relativizado, já que a experiência mística é sempre uma experiência inefável, tá claro? Então, qual é a palavra, né? Qual é a palavra que pode dizer esta experiência? Nós teríamos que criar uma palavra que não existe, né? Teríamos que criar uma palavra que não existe para poder dizer isto. Mas como é que nós iríamos criar uma palavra que não existe, né? O padre Raniero Cantalamessa escreveu um belíssimo livro chamado A Teologia da Sede, não é assim? A sede é esta sede que não é nunca saciada, já viram? Né? Ela não é nunca saciada. A mística, ela tem essa conotação, né? O elogio da sede, né? Sede de quê, né? Como diz o Cazuza, a gente tem sede de quê? A gente tem fome de quê, né? Ou como diz aquela música do Roberto Carlos, né? Eu criaria uma palavra que não existe para poder dizer como é grande meu amor por você, né? Para dizer como eu te amo, né? Então, o nosso cabedal, aquilo que está disponível, não é capaz de dizer aquilo que as coisas são, né? A mística também, ela cultiva um amor totalmente desinteressado, né? Não é uma barganha o amor da mística, o amor da mística não é uma barganha, não é um jogo de trocas, né? Eu te dou isso, você me dá aquilo, né? Se eu te der isso, você me dá aquilo. Não é. É um amor desinteressado, né? Sempre tem isso no místico, tá? Volto aqui a insistir, sempre aparece uma espécie de negação do tempo, né? O tempo se apaga, né? A Maria Zambrano faz um relato belíssimo. Ela diz que quando os soldados de Alexandre foram para a Índia, né? Imagine, né? Os soldados de Alexandre Magno conquistaram a Índia, né? E quando chegaram na Índia, eles encontraram os yogis, né? Aqueles místicos indianos, imóveis no bosque, e de tão imóveis que estavam, os pássaros fizeram ninhos
nos braços deles. Né? Olha que imagem bonita, né? Essa integração do homem com a negação do tempo, né? As experiências místicas budistas, né, de superação do tempo, na prática do nirvana, na prática do atingimento do Tao, por exemplo, no taoísmo, né, suprime o tempo, né? E assim vai. A nossa ideia de ressurreição também é uma ideia de supressão do tempo. E o outro traço partilhado é que na mística sempre se reconhece o conflito entre a individualidade e a perfeição, né? Parece que uma das marcas sempre é a carência da perfeição, né? O reconhecimento de uma carência de perfeição. Não que os místicos, ou que os relatos místicos falem da imperfeição, mas carência de ser, necessidade de ser, né? Quem já está pleno não precisa de mais nada. Mas quem se reconhece de alguma forma com algum limite, com algum vazio, busca completar-se, né? Esse complemento é sempre partilhado, né? Então, aqui são traços partilhados, né? Desde que existam relatos místicos, né? O reconhecimento do antagonismo entre criatura e criador também é um traço partilhado, né? O criador e a criatura. A criatura se abre ao Criador, escuta o Criador, quer voltar ao Criador, né? Isso está muito ligado à questão da mística, das místicas religiosas, e é muito significativa nos místicos cristãos, né? Esta questão. Doutor, sim? Esse do antagonismo me lembrou de um trecho da Simone Weil, que ela fala que o bem não pode amar o mal sem que esse amor seja patos, né? Seja sofrimento. E por isso o amor do homem com Deus é sofrimento, o amor de Deus para com o homem reflete a cruz, porque também é sofrimento, né? Muito bem, né? Eu não estou vendo quem está falando, mas quem falou? É o Luiz. Ô, Luiz, que ótimo, que bom, uma belíssima recordação, né? Eu, ultimamente, tenho me dedicado a muito estudar a Simone Weil, né? E você faz muito jus a isso que ela traz aqui, né? E ela é uma das grandes místicas do século XX, sem dúvida alguma, né? Essa mística da paixão, né? Hoje nós tivemos aí a festa da Exaltação de Santa Cruz, hoje temos, né, a festa de Maria também, né? Então, Mãe das Dores, né? Então, isso se reflete muito nesta relação criatura-criador. Obrigado pela contribuição. Vamos lá. Aqui eu coloquei para vocês verem o relato, né, de Santa Teresa de Ávila, é um relato dela, né, onde todas essas coisas que nós falamos aparecem, né? É um pequeno trechinho retirado do livro da vida, e que aparece todos esses elementos. Se você for estudar linha por linha, palavra por palavra, você vai encontrar mais ou menos isso que nós vemos marcando aqui, né? Olha lá, ó. Eu costumava vivenciar, vejam que é em primeira pessoa, concorda? Eu costumava vivenciar, né? Eu, Teresa, né? E Teresa é uma tinhosa, porque sempre é em primeira pessoa, né? Ela inaugura essa teologia da primeira pessoa. Eu costumava vivenciar, às vezes, como eu já disse, de uma forma elementar, né? Vejam que mística não tem aí que estudar 400 anos, tá claro? Né? A mística, ela acontece de uma forma muito espontânea. A mística não é um privilégio de algumas pessoas que estudaram, né? A mística é o cotidiano, né? É o cotidiano. E muito fugaz, e muito passageira. Vejo que não é uma coisa que fica aí tempo, né? O que passarei a descrever. Olha, ela vai descrever, ela vai contar para a gente o que ela vivenciou. Enquanto visualizava o Cristo, do modo que já mencionei, ela fez referência, e às vezes mesmo quando lendo, eu costumava vivenciar inesperadamente uma consciência da presença de Deus
de tal monta que eu não podia sequer duvidar de que ele estivesse dentro de mim ou de que eu estivesse totalmente engolfada nele, né? Veja, um pequeno trechinho, né? Se você continuar lendo esse trecho do Livro da Vida, ele vai se esclarecer cada vez mais. Mas é uma pequena passagem onde ela começa a relatar isto, né? A experiência mística dela, e que a gente vê praticamente todas estas coisas que nós colocamos aqui, né? De uma forma ou de outra, nós vemos isto, né? Se você vê aqui, você vai ver a noção de unidade, a noção de tempo, a noção de felicidade, a noção de morte, de separação, né? A noção de a noção de gozo, né? Tudo isso você vai ver nesse pequeno trecho de Teresa de Ávila, tá claro? Né? Eu poderia colocar outros trechos, né? Tem trechos belíssimos também do Itinerário da Mente para Deus, de São Boaventura, o poema da Noite Escura, de São João da Cruz, é um relato magnífico disso, né? Aquele pequeno texto, A Nuvem do Não Saber, né? Que é um texto que a gente não sabe o autor propriamente dito, mas também é um texto belíssimo, né? Sobre isto. Os nomes de Deus, do Pseudo Dionísio Areopagita, trazem isto, né? Enfim, os relatos que se tem, eles encaminham justamente para estas coisas, ok? Bom, vamos lá então, né? Sobre definições, alguém se aventurou no campo de definir mística, né? Então, vamos começar. Eu acho que o primeiro autor que estudou seriamente o fenômeno foi William James, né? Um filósofo, escreveu um livro interessantíssimo, uma pena que ninguém mais lê, né? Chama-se Variedades da Experiência Religiosa. É um livro absolutamente necessário, né? Eu diria que ninguém deveria passar pela vida sem ler. Bom, também não fique levando em conta o que o Bórtolo diz, né? Mas nesse livro, das formas religiosas, William James diz que mística, né? Olha, está retomando algumas coisas que a gente já viu, né? Ela é composta por essa condição da inefabilidade. Ela desafia a expressão da linguagem, né? É praticamente impossível você conseguir dizer o que é a mística. Ela desafia a linguagem, né? Eu fico muito impressionado com um autor pouco cristão, né? Demais filósofo, demais lógico, como Wittgenstein, que termina a sua maior obra, que é o Tractatus, dizendo o inefável, aquilo que somente se mostra, aquilo que não pode ser dito, né? Então, você veja que um filósofo terminando um livro com essa afirmação, né, mostra como que a linguagem não poderia atingir esse tipo de experiência. O James também diz que a experiência mística tem uma qualidade noética, né? Ela tem uma dimensão iluminativa. Sempre se aprende algo. A pessoa que vive, que experimenta a condição mística, em qualquer tipo de coisa, tem um aprendizado, né? Tem um tipo de aprendizado. Você não sai ileso de uma experiência mística. O outro traço, segundo James, é a transitoriedade. A mística é sempre uma abertura cordial e amorosa, é uma abertura, né? Não existe mística para quem se fecha, evidentemente. Mística é algo que acontece com quem busca, né? A primeira condição para você um dia ter uma experiência mística é buscar, né? Buscar, mesmo que não saiba o quê, né? Mas buscar, certo? Isso é muito interessante. Existe um santo, né, que eu gosto muito também, São Paulo da Cruz, fundador dos Padres Passionistas, né, que andando pelo caminho, assim, pelos caminhos, ele batia nas flores, né, nas plantas, e dizia: parem de falar de Deus, né? Parem de falar de Deus, né? Essa experiência de abertura, né? E também de uma espécie de passividade, né? William James me diz que na experiência mística nós temos uma incapacidade de produzir por si mesma a experiência, não é? A experiência mística não é uma coisa que vem só da gente, não é só nosso. Essa origem,
esse princípio também vem até nós, né? Então, não é só uma coisa que vai de mim. Isso em todas as questões, também seja na filosofia, seja na teologia, ou seja nas experiências místicas outras, né? A inefabilidade, a qualidade noética, a transitoriedade e a passividade se fazem presentes, né? Então, quem tiver interesse depois, dá uma olhadinha nessa obra do William James, né? Senão agora, né, vocês, eu vi aí praticamente todos novos, tem a vida inteira para poder também destilar sobre a cabeceira, né? E um dia comecem a ler essa obra, que é uma obra bem interessante. Também ainda sobre definições, existe um cara, olha a intimidade, né? Se vocês querem um trabalho magnífico sobre mística, o Bernard Maguin, né? Ele tem uma obra, são 3 tomos, né? Sobre a mística no Ocidente. E embora ele trabalhe mais com a mística cristã, católica, né? E o que diz o Bernard Maguin, né? Ele fala, ele enfatiza no livro dele, na abertura, no primeiro tomo, né? As insuficiências conceituais da mística. Ele diz assim, olha, nós nunca vamos ser capazes de fazer uma definição de mística, né? Nós não temos como, nós temos os relatos variados, mas nós não temos como dizer que esta é uma experiência mística verdadeira, aquela não é, porque as experiências místicas ocupam esse espaço do inefável propriamente dito, né? Há um outro autor, né, Joseph Maréchal, que escreveu um artigo interessante a propos do sentimento de présence chez les profanes et chez les mystiques, né? Um autor que estuda mística também, e ele diz, a mística, ela não é pautada só sobre a relação com Deus, mas sobre uma relação psicológica e filosófica, o sentimento de presença, né? Então, tem muitos autores que estudam a mística enquanto uma questão psicológica também, né? Um aspecto psicológico. Qual é a questão? Tem que tomar muito cuidado também, gente, porque muitos autores que se diziam místicos também foram taxados de loucos, né? Então, se alguém saísse por aí levitando hoje, por favor, não saiam levitando por aí, senão vão acabar internando vocês, tá claro? Né? Porque vão dizer que vocês estão loucos, né? Então, o Maréchal, ele estuda esta questão seriamente, a questão da experiência mística sob uma perspectiva psicológica, né? Também tem um autor muito famoso no século XX, a respeito da mística, que é um neotomista, né? A gente deveria ler também ele, que é o Jacques Maritain, escreveu Les Degrés du Savoir, né? Um texto bem interessante, e ele, o Maritain, ele vai falar o seguinte, bom, desde a tradição do pseudo-Dionísio Areopagita, né, que a mística, por exemplo, cristã, ela tem essa origem. Quem começou essa mística foi o pseudo-Dionísio Areopagita, né? Todos os demais místicos do Ocidente citam o pseudo-Dionísio. E lá aparece a noção de uma teologia apofática, uma teologia que mostra uma experiência mística de um Deus indizível, né? Ou seja, dizer Deus dizendo aquilo que ele não é, a incapacidade que se tem de dizer. E o Maritain diz que se a teologia apofática se reduzir ao pensamento, à razão, ela só é uma redução do pensamento, né? Então, a teologia apofática tem que fazer necessariamente uma referência a Deus, né? Ao amor de Deus, né? O Maritain, ele leva mais para a questão da experiência religiosa. Olha, são 3 autores distintos, o Maguin dizendo das insuficiências do conceito de mística, o Maréchal dizendo que a mística não pode ser só pautada sobre experiência religiosa, mas também psicológica, né? E o Maritain dizendo que é preciso fazer uma separação entre as ditas experiências místicas que falam apenas da razão e aquelas que falam de uma divindade propriamente dita, né? E qual é essa divindade? Isso é um campo que nós não iríamos nos entender nunca, né? Ainda tem um outro autor, né, que é o Michel de Certeau, aliás, um dos autores mais lidos ultimamente, né? Acho que vocês já ouviram falar dele, o Michel de Certeau, escreveu um artigo chamado Mystique, né? E
E ele começa uma referência, né, muito significativa, que é a mística como fenômeno além do puramente pessoal. Vejam, isso é século XX, eu quis trazer isso também para vocês perceberem, né, que o Michel de Certeau, ele começa a trabalhar, ele trabalha também com essa ideia de que a mística não é uma experiência só pessoal, né? E aí eu faço coro, por exemplo, com a noção de empatia, né, em Edith Stein, e com a noção de patos em Simone Weil, e com a noção de exílio em Maria Zambrano, né? E né, a experiência mística não poderia ser estudada em si mesma, mas somente através da linguagem mística, através do corpo místico, né? A ideia de corpo místico, não existe alguém místico, mas existe um corpo místico, né? E isso é muito significativo. Eu tenho lido algumas coisas do Certeau, estou lendo agora um livro belíssimo dele, que chama, deixa eu ver aqui, certamente, como chama o livro. Bom, agora eu não vou achar, mas depois eu conto para vocês, né? É muito significativo esse autor. Tem um autor que escreveu uma história da mística no Ocidente também, História da Mística Ocidental, que é o Marco Vanini, né? E ele diz que sempre na mística tem essa experiência de unidade, né? Se deve sublinhar que como a mística, no sentido forte, no qual ele usa no qual usamos essa palavra, né? Não é uma coisa particular, mas é universal, né? O seu objetivo não é uma exceção, mas é uma constante, serena experiência do espírito sempre presente, naquele contínuo no contínuo, né, milagre da vida cotidiana, e que aparece como tal apenas no eu psicológico, né, cedendo campo ao espírito, né, quando a gente se abre a isso. Eu gosto muito desse modo como o Vanini apresenta isto, né, que a mística, ela é algo que acontece no cotidiano, né, eu acompanhando as dores de minha mãe em casa, eu vejo a sublimidade da mística nessas criaturas, né, que sofrem, né, essa experiência mística do sofrimento é muito significativo, né? Essas coisas sempre novas que estão aí. Existe um outro autor, né, que também acho que é uma figura magnífica, né? Salvador Paniker, né? Escreveu um livro chamado Filosofia e Mística, uma leitura dos gregos. É o rapaz que melhor estuda a relação de filosofia e mística, né? E ele vai dizer, né? E a abertura do místico se produz quando a razão postula sua autossuficiência, né? Sua incompletude, né? No entanto, não se tem que ver a mística desde a linguagem, senão a linguagem desde a mística, né? A mística é a prévia lucidez que torna reconhecível o limite. O que ocorre é que filosofar é fingir que não se é místico, né? O livro dele é magnífico, né? Um livro, até tenho ele aqui, né? Chama-se, né, Filosofia e Mística, né? Uma leitura dos gregos, um livro belíssimo, né? Que mereceria ser lido, né? Com bastante respeito. Tem né? essa obra em português, professor? Não, só tem em espanhol. Eu não tenho ela em português, não. Só tem em espanhol. Diga, Karen. Professor, boa noite, tudo bem? Consegue me ouvir Tudo bem? Sim, Tudo ótimo. bem. Professor, queria fazer uma pergunta. Sim. Você comentava um pouco antes do início da aula, falando sobre algumas características dos místicos ou também das comunidades místicas. Eu queria ouvir a sua opinião sobre uma situação. Atualmente, nós vemos muitos líderes messiânicos que acabam se apresentando como místicos. Comportamentos, discursos, né? E muitas vezes isso acaba confundindo, enganando as pessoas. Queria que se você pudesse me explicar um pouco como é que a gente consegue diferenciar essas pessoas de místicos autênticos, como Teresa de Ávila, ou como outros que você citou, para místicos que, na verdade, não são uma farsa, assim. Se você pudesse comentar. Bom, obrigado pela pergunta, né? Que ótima pergunta, né? Eu acho que você tem, assim, uma preocupação que todos nós temos, né? Que é a diferença entre a mística e esses misticismos todos que tem por aí hoje,
né? Então, nós temos um verdadeiro mercado de misticismos por aí, né? Um verdadeiro mercado. Olha, eu diria o seguinte, Karen, se você olhar esses misticismos, essas sopas místicas que são vendidas nas esquinas hoje, né? A preço muito barato, elas são ofertadas assim, né? Então, oferecido qualquer coisa para poder se livrar de um problema e assim sucessivamente, essas místicas de você abraçar a árvore e não abraçar pessoas, as místicas de você beijar o cachorro e não beijar a gente, já viram? Está cheio, né? Isso é o que mais tem por aí hoje. Se você for perceber, elas são vinculadas muito mais, aqui eu vou fazer uma diferenciação entre afeto e emoção, tá? A mística envolve sempre afeto, enquanto que os misticismos envolvem emoção. Afeto é uma coisa duradoura, é uma coisa necessária, e emoção são coisas passageiras, são coisas psicológicas, tá claro? Então, o misticismo está sempre associado ao emotivo. O emotivo, você tem agora uma emoção, mas daquilo dura 5 minutos e já passou. Ok? Enquanto que o afeto é um sentimento que se carrega na vida, né? O afeto, ele é o corolário da própria razão, né? Eu diria assim, o masculino e o feminino. Quando você pega essas duas vertentes, assim, bom, a epistemologia masculina é a razão, a epistemologia feminina é o afeto, né? Esse afeto, não que seja lugar, né? A mulher é afetiva, o homem não é afetivo, mas assim, essa simbiose da razão com o afeto é algo fundamental na existência, né? Mas a emoção, ela é psicológica. Então, os misticismos que se multiplicam hoje, eles são cultivados pelo emotivo e não pelo afeto, né? Então, eles são manifestações passageiras. Eles não envolvem retorno à unidade, eles envolvem algo como, por exemplo, a satisfação de necessidades imediatas. Eu busco essas coisas não para viver uma experiência, eu busco isso para superar uma necessidade que eu tenho nesse momento, tá claro? Ele não é algo inesperado, ele é algo que eu busco como um paliativo para o meu sofrimento, é como se eu fosse um médico, né? Eu estou doente, vou ao médico, o médico me receita um remédio, eu tomo e fiquei bom, e quando eu acabei, eu jogo a caixinha fora, eu não quero saber mais do remédio, tá claro? Então, os misticismos, eles falam muito ao emotivo, né? Procure olhar bem isto, né? A emoção é algo passageira, a emoção não dura, a emoção você vive várias, né? Você sai de alegria com uma tristeza com uma facilidade imensa, né? Então, o que diferencia o místico, a experiência mística, dos misticismos, né? Eu não diria que existem falsas místicas, se é mística é verdadeira, né? Ou dessas experiências, desses mercados, né? Eu tenho uma colega que diz que ela viveu uma experiência mística porque ela arrumou o consultório dela com Feng Shui, né? Então, ela fez um Feng Shui lá, que é essa ciência, esse conhecimento oriental para dispor os móveis de tal forma. Ela disse que entrou, ela teve uma catarse de algum tipo. Eu falei, você estava mais interessado em outra coisa, em não ter experiências místicas. Ela brigou comigo, mas a gente continua amigo, sem dúvida alguma, mas ela não concorda comigo, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu sim, professor, muito obrigada. Ok. Né? Então, ainda sobre definições, eu trouxe aqui algumas coisas contemporâneas, né? Também para vocês verem que mística não é uma coisa do passado, nem pessoal assim, da velharia, né? Eu olho essa mulher, por exemplo, a Simone Weil, né? Não é uma frase dela, mas é uma referência que se tira dela, né? Simone é a mística da contemplação de Deus na miséria humana. Olha que interessante isto, né? Então, veja um outro aspecto da mística. Por isso que eu digo que a história é importante, tá claro, gente? A história é importante, porque a mística não é uma coisa só, a mística reflete tempos históricos, né? Teresa de Ávila tem uma mística que sem a Espanha, sem a Castilha-La Mancha, sem o século XV, não seria possível vivenciar, tá claro? Agostinho tem uma mística que sem o século III e o século IV seria impossível vivenciar. Tá claro?
Moisés tem uma experiência que sem a realidade do Antigo Testamento, daquele, seria impossível experimentar, né? Platão tem uma experiência mística sem o século IV, V a.C., seria impossível experimentar aquele tipo, né? Então, vejam, se nós formos perceber esse exercício místico, né? Não esse misticismo, exercício místico, e Simone Weil é uma mística do século XX, sem dúvida alguma, né? Ela é uma mística da contemplação desta unidade, né? Daquela unidade que nós falamos, aonde, em que situação? Não no recolhimento de um mosteiro, né? Não numa coisa assim, mas na experiência da miséria humana, pois só uma coisa de Deus podemos saber, que ele é o que nós não somos. Acho isso, olha, aquela dualidade, viram aquele rompimento? O que é Deus? É aquilo que nós não somos. Apenas nossa miséria é a imagem disso. Quanto mais a contemplamos, tanto mais o contemplamos. Olha que interessante. A contemplação que nós falávamos lá no começo, né? Pecar é para Simone desconhecer essa miséria humana, espelho da face de Deus. Esse reconhecimento, diz ela, é difícil para o rico, para o poderoso, porque ele é quase invencivelmente levado a crer que é alguma coisa. É igualmente difícil para o miserável, porque ele é quase invencivelmente levado a crer que o rico, o poderoso, é alguma coisa. Né? Então, vejam a profundidade de uma mulher como essa, pensando e vivenciando, tendo essa experiência mística, mas conectada com o tempo dela e com o sofrimento humano. Né? Vejam, né? Eu diria assim, a mística de Teresa de Ávila não é possível sem o século XV. A mística de Simone Weil não é possível sem o século XX, no começo do século XX, na Guerra Civil Espanhola, lutada por ela, nas mazelas da Primeira e Segunda Guerra Mundial, vividas por elas, tá claro? Eu também trouxe aqui, a título de coisa, a minha querida e amada Edith Stein, né? Edith Stein ressalta que o encontro com o infinito pode ser dado de duas maneiras. Primeira, por uma busca elaborada e cansativa, como um empenho cotidiano do homem em busca de Deus. Eu coloquei errado ser Deus, de Deus aí. Sem perder de vista a graça que vem ao seu encontro. E segunda, por uma irrupção de Deus que dispensa o cansativo caminho para chegar até ele. Edith Stein mostra isso, que a mística é tanto fruto do meu trabalho em direção a Deus, quanto da graça de Deus em direção a mim. Né? É Deus que vem ao encontro e rompendo com todas as experiências anteriores e levando o homem a fazer a sua própria experiência de um Deus que se manifesta, que transforma o ser humano, mas que este perde a sua capacidade de vontade, a consciência de si e da existência do outro. A partir de Santo Agostinho, ela retoma a categoria do amor para aprofundar o sentido da Santíssima Trindade, entendendo o amor como a essência da relação da Trindade. Né? E aí entram esses elementos teológicos muito significativos na ideia de comunidade, que é muito significativa, é muito profunda para Edith Stein. Não tem mística sem comunidade. Né? Ela trabalhou muito na superação da noção de sociedade para a noção de comunidade. Na superação da noção de pessoa de indivíduo para a pessoa. Né? É uma mística que merecia ser lida. A gente lê Edith Stein meio torcendo o nariz, né? Achando que ela só ficou boa depois que ficou carmelita. Não, ela é inteira, do primeiro ao último texto, uma filósofa, abertura para o místico. Né? Também trago aqui o pensamento de Maria Zambrano, né? Que é uma outra mulher, né? Do século XX, também uma espanhola magnífica, né? Frente à sistematização moderna, com seus castelos de razões, a angústia se revela como atividade, como princípio da vontade. Uma vontade que requer solidão e que se define como anticontemplativa é singular. É importante ressaltar que a angústia aqui diz respeito ao próprio ato de criação, isto é, à impossibilidade de fuga da própria existência. O fazer poético é definido como uma busca pela origem, enquanto que o filosófico estaria marcado pelo si mesmo. Conhece-te a ti mesmo é distanciamento. Maria Zambrano enfatiza, né, há um belíssimo livro dela chamado Filosofia e Poesia, como que a poesia
é a linguagem por excelência da mística, né? A poesia é a linguagem por excelência da mística. Todo místico é poeta, né? E todo poeta é místico, né? Há aqui no Brasil um poeta gigantesco chamado Manuel de Barros, não sei se vocês já leram, um poeta matogrossense, né? Procurem os poemas de Manuel de Barros e vocês vão ver a infinidade mística num poema daqueles, né? Aqui no Paraná existe uma poetisa chamada Helena Collodi, né? Uma nossa representante das terras ucranianas, que é gigantesca em termos de mística, né? Há um poema dela, um haikai dela, né? Magnífico, quando ela diz assim, sobre a morte, um desenho da morte, ela escreve: dorme o velho recostado à árvore irmã, sonha que seus pés deitam raízes, devolvido ao barro original. Né? Vejam que imagem belíssima que a poesia consegue traduzir, né? Nessa questão de mística. Há uma poeta também, uma poetisa brasileira chamada Adélia Prado, não sei se vocês conhecem, já ouviram Adélia Prado. As obras poéticas delas são, as poesias delas são todas poesias místicas, né? O livro Oratório de Maio é uma coisa absurdamente mística, né? Ok? E eu trago aqui também, não poderia deixar de ser, né? O Wittgenstein, né? Que também não tem nada a ver com o cristianismo, mas é um autor místico, né? Que terminou místico, né? Alguns odeiam isto, mas eu não tenho problema nenhum em defender, né? Diz o Wittgenstein: que sei eu acerca de Deus e da finalidade da vida? Sei que o mundo existe, que estou nele como meu olho no campo visual, que algo nele é problemático, a que chamamos o seu sentido, que este sentido não reside nele, mas fora dele, que a vida é o mundo, que a minha vontade penetra o mundo, que a minha vontade é boa ou má, que, portanto, o bem e o mal se conectam de algum modo com o sentido do mundo. Ao sentido da vida, isto é, ao sentido do mundo, podemos chamar Deus. E a metáfora de Deus como Pai está ligada a isso. Orar é pensar no sentido da vida. Não posso dirigir os acontecimentos do mundo segundo minha vontade. Sou totalmente impotente. Apenas posso tornar-me independente do mundo e, assim, de certo modo, dominá-lo ao renunciar a uma influência sobre os acontecimentos, né? Então, vejam que a gente tem aí também um outro retrato, uma outra expressão da própria mística, né? Não sei se alguma pergunta, gente? Tá tudo ok? Vejam, né? É isto. Acho que por hoje, não sei, né? O nosso horário é até às 9 horas, até 21 horas, né? Já, acho que está quase chegando, não sei, até perdi o horário que já passou, né? E o que eu me propus no encontro de hoje seria trazer para vocês esta problemática da mística, tá claro? Esse cenário todo, né? E eu fiz aqui um exercício de síntese de tantas e tantas coisas que existem, né? Poderiam ser outras coisas, mas, né, estão aí, ok? O próximo encontro nós vamos entrar em experiências místicas propriamente ditas, né? Primeiro nas chamadas experiências místicas mais racionais, mais da razão, e depois, com o passar do tempo, então vamos entrando nas experiências místicas do pseudo-Dionísio, de Plotino, né? E até chegarmos aí aos místicos cristãos, tá claro? Espero que vocês não tenham se zangado aí, nem enchido as paciências. Eu vou fazer uma referência aqui, se alguém se interessa pelo tema da mística, né? A editora Vozes publicou este livro aqui, ó, A Mística e os Místicos. Vocês estão conseguindo visualizar a capa? A Mística e os Místicos, né? Eduardo Guerreiro Losso, Maria Clara Bingmer e Marcos Reis Pinheiro, né? São os organizadores. É um livro portentoso, veja o tamanho dele, né?
ele tem aqui, se não me engano, 630 páginas, né? Escrito por vários autores, e é talvez a coisa mais bonita que tem sobre mística agora, e saiu agora recentemente, né? Eu comprei agora, é uma obra, deixa eu ver, ela foi publicada em 2022, acabou de sair, no começo desse ano. Então, vejam como o tema da mística, ele é um tema que está aí, né? Certo? Se alguém tiver interesse, né, e quiser ler, né, vale a pena aqui, né? O conceito de mística, as fontes gregas, os primeiros séculos, padres gregos e latinos, os místicos medievais, né? Os místicos modernos, místicos contemporâneos, místicos e religiões, né? Enfim, tem tudo aqui um pouquinho, se alguém tiver interesse por essas questões aqui. Ok, gente? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Ninguém tem pergunta? Tá tudo bem? Tudo ótimo, Eu acho que obrigada. Tudo ótimo, professor. Ah, então tá bem. Estão desanimaram? Não De sei. jeito nenhum. Ah, Foi Foi ótimo, ótimo, muito professor. obrigada. eu só não quero cansar vocês, deixar vocês aí né, chateados, né? Não, Eu achei que o senhor eu- foi bem didático no assunto tão precioso quanto a mística, professor, que é um assunto Tá. que, para mim, é muito valioso. Para mim, abriu muitas janelas, ainda mais nessas referências que o senhor fez, Uhum. para minhas futuras pesquisas. E Ok. foi muito precioso essa introduçãozinha, assim, incrível. Muito bem. Eu queria, nesse primeiro encontro, chocá-los, né? Assim, com algo que se tem, mas que não é uma coisa fácil de definir, né? Não é. E tem muito material, sabe, gente? Nunca se estudou tanto mística. Eu sou dessa convicção que nós temos que recriar espaços de mística, sabe? Né? As nossas religiões, elas são muito sociológicas, né? A Karen tocou num problema primeiro, né? Elas são dirigidas muito mais pelo emotivo do que, certamente, por uma busca de uma experiência, né? Agora, também não pense que hoje à noite vocês vão ter experiências místicas, tá, gente? Né? Não saiam por aí levitando, senão vão mandar internar vocês e alguma coisa parecida, não vai ficar bem, tá? Ok? Então, se vocês quiserem, na próxima aula, né, semana que vem, nós já vamos entrar aí em algumas questões místicas, né, vendo como é que essas coisas de hoje funcionam, aplicadas propriamente dita, tá? Ok? Ok, prof, muito obrigada, viu? Então, tá bom, gente. Fiquem bem, né, tenham um bom final de semana, tá? E nós nos encontramos a semana que vem no mesmo horário, tá? Semana que Fiquem vem. bem. Tchau, Obrigada, boa tchau. noite, Tchau. professor. Obrigada. Tchau. Valeu, gente.